Deixa eu consultar a pergunta aqui no meu mapa de perguntas mais comuns. Tô brincando. Essa pergunta eu já tenho decorada de tantas vezes que eu já respondi. E a pergunta é sobre como entender o inglês falado. Né? Como entender esse inglês falado, inglês, e a gente pode considerar esse inglês falado o inglês de um nativo, ou nós podemos considerar também o inglês de filmes, de séries. Né? Como é que eu entendo esse inglês natural, esse inglês que acontece numa situação comunicativa e muitas vezes rápida, não é mesmo? Então, já falamos num outro vídeo sobre a importância do listening, e eu vou mais uma vez enfatizar a importância do listening. Se você não ouve inglês todos os dias, se o seu ouvido não está acostumado aos sons da língua, você não vai conseguir compreender um filme, por exemplo. Um filme exige um vasto vocabulário e o seu ouvido, além do vasto vocabulário, né, do número de palavras que você tem que saber já, você tem que ter memorizado todas elas, você também precisa que o seu ouvido esteja acostumado a variações de sotaque. Não somente o inglês americano, por exemplo. Né? E como é que você consegue alcançar isso? Vendo, assistindo, tendo contato com diversos sotaques. Não tem outra alternativa. Então você pode assistir um vídeo a um vídeo. É claro que nós estamos falando aqui de pessoas que já têm um conhecimento mínimo da língua intermediário, certo? Se você é total iniciante, aí você deve começar com somente um sotaque. Comece com um sotaque, aos poucos vai inserindo outros, não é mesmo? Para você não se confundir. A hora que você conseguiu compreender um pouco melhor esse primeiro sotaque, essa primeira variação linguística, né? Aí sim você começa a inserir outras. Tudo bem? Agora você que já é intermediário, partindo para o avançado, você deve se circundar de vários sotaques. Né? O britânico, o americano, o australiano, irlandês, não é? Esses diversos sotaques vão fazer com que você se acostume, desenvolva o seu ouvido e compreenda ainda, inclusive, o seu sotaque principal. Vamos supor que você tem maior conhecimento do inglês americano. Quando você tem contato com outros sotaques, o próprio americano você passa a compreender melhor, porque você automaticamente o compara com outros. Então aumenta o seu conhecimento do americano, do inglês americano, que seria, no caso, o seu padrão, né? Se assim o for. E então você tendo contato com os sotaques, diversos sotaques, isso já vai melhorar o seu listening, certo? Esse é um ponto, para você conseguir compreender a língua falada. Outra coisa é você se expor e não ter medo de pedir para a pessoa repetir. Se você estiver em contato com pessoas que falam inglês nativos, é comum você ter alguma dificuldade para entender. A gente nunca vai ser como um falante nativo. Nunca. Tá? Nunca. Por mais que você estude a língua, por mais que você se dedique, você não vai ser como um falante nativo. Né? Você não nasceu lá naquela cultura, naquelas raízes. Então você deve sim, não há vergonha nenhuma nisso, pedir para a pessoa falar mais lentamente, repetir o que ela disse, né? São coisas que você deve se acostumar a fazer e não deve ter vergonha nenhuma de fazer, certo? Outro fator. E por último, não se esqueça que você precisa ter o input compreensivo. Eu sempre falo isso, né? Eu vou continuar falando. Você deve compreender coisas em inglês. Leituras em inglês vão te auxiliar na compreensão da fala. Rafa, mas que estranho, ler um livro vai me ajudar a entender alguém falando inglês? Com certeza, quando você lê, você aprende não somente leitura, como você aprende vocabulário, gramática, você relembra pronúncias enquanto você está lendo, não é mesmo? Então, todos os processos linguísticos acontecem ali na leitura. Então, desde que você faça coisas que você compreenda em inglês, que haja compreensão e que sejam prazerosas, você vai começar a entender o inglês falado. Né? Então siga essas 3 dicas que eu dei para você. A primeira, ouça diversos sotaques, não se prenda a um único sotaque, force o seu ouvido a entender diversos sotaques. Segunda, se você se comunicar com pessoas que realmente sejam nativas ou que falem a língua melhor do que você, peça para repetirem, peça para dizerem de forma mais lenta, ok? E por último, tente sempre trabalhar com coisas que você compreenda em inglês. Desde que você compreenda aquilo, seja na leitura, seja escrevendo um texto, seja ouvindo um podcast, seja vendo um vídeo do YouTube, isso estará sendo somado ao seu conhecimento geral de inglês. E vai gerar resultados lá na frente. Não é agora, não é amanhã, não é na semana seguinte. Não é assim que funciona com línguas. É bem parecido com a academia, né? E eu sofro muito com a academia.
né? Até hipocrisia da minha parte. Eu estou ensinando uma coisa aqui no inglês, mas na academia eu não sigo nada disso. Então, é isso. Você tem que saber que o que você está fazendo agora vai gerar resultados lá na frente. E é por isso que eu sempre digo, tem que ser prazeroso. Se não for prazeroso, você não vai continuar fazendo. Então encontre algo que seja prazeroso. Acima de tudo que eu falei antes, tem que ser prazeroso. Depois você vai seguindo os outros passos, beleza? Então, goodbye, like our videos!